Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um aspecto bastante importante da formatação dos trabalhos acadêmicos, segundo o que preconiza a Academia Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Hoje nós iremos conversar sobre a forma de referenciar, de indicar a fonte das ilustrações que nós utilizamos no nosso trabalho. Quando nós falamos em ilustrações, nós estamos nos referindo aos quadros, tabelas, gráficos e diferentes formas de ilustração que são inseridas tanto para sistematizar algo que já foi referido no trabalho, quanto para trazer uma nova informação, ok? Então nós precisamos recordar que sempre que nós inserirmos uma figura, um quadro, uma tabela no nosso trabalho, abaixo dele deve constar qual foi a fonte, de onde nós retiramos essa ilustração. Essa inserção de ilustrações num trabalho acadêmico pode ocorrer de 5 formas distintas. Nas telas a seguir, nós vamos identificar cada uma delas, de onde foram tiradas, de que forma devem ser referenciadas. Vamos ao primeiro caso. A primeira forma de fazermos uma inserção no trabalho acadêmico de uma tabela, de uma figura, de um gráfico, é a citação direta, a cópia direta. Eu posso me utilizar então no meu trabalho de uma ilustração que já foi publicada em um livro, em um site, em uma página ou num outro trabalho acadêmico, desde que eu referencie adequadamente. Quando eu faço uma cópia direta, a formatação ocorre exatamente como se fosse uma citação direta. Eu preciso então colocar abaixo da figura o sobrenome do autor ou responsável por aquela publicação, o ano de publicação e o número da página, para que tanto leitores quanto avaliadores consigam buscar, consigam identificar de onde eu copiei esse trecho, essa ilustração. O segundo caso também é bastante semelhante com a cópia, mas diz respeito a trechos, a figuras, a elementos gráficos que se encontram em uma língua estrangeira que não a língua na qual eu estou escrevendo meu trabalho. Se o meu trabalho está em língua portuguesa e eu quero utilizar uma figura, um gráfico, uma tabela que está em língua estrangeira, que está em inglês, por exemplo, e eu entendo que os meus leitores não compartilham desse conhecimento linguístico, eu posso optar por fazer a tradução desse elemento gráfico. Nesse caso, se eu estou respeitando a mesma formatação, digamos, a mesma construção gráfica, e apenas eu fiz a tradução dos elementos linguísticos, das palavras, das frases que constam nessa ilustração, o que eu vou registrar então, além dos elementos anteriormente mencionados, nome do autor, ano e página, eu tenho que inserir antes do nome do autor a expressão traduzido de, indicando que eu, como autora, estou tomando a liberdade de traduzir aquele trecho, aquele elemento, para que os meus leitores compreendam o que está escrito nele. Então existe essa possibilidade, se eu não quero fazer o registro na língua estrangeira, eu posso fazer a tradução desde que eu registre isso, que eu estou me apropriando de um elemento gráfico que não fui eu que construí, e o único trabalho que eu fiz em cima dele foi fazer a tradução para o idioma corrente no qual está o meu trabalho. A terceira forma de apropriação de uma ilustração cujo autor não é o autor do trabalho diz respeito à adaptação. Eu posso então pegar uma imagem já existente ou uma forma de organização, de tópicos, de organograma que eu achei interessante e adaptá-la graficamente, mudar as cores, mudar as dimensões, ou mesmo se, por exemplo, eu só tenho contato, eu só tive acesso a um livro físico, de um gráfico, por exemplo, ou de uma tabela, mas eu gostei da forma como foram expostos aqueles elementos, mas eu não consigo reproduzir, ou mesmo quando a gente faz a digitalização, quando a gente escaneia o documento, ele não fica com uma resolução boa no documento digital, eu posso fazer uma cópia, posso fazer uma modificação, tentar reproduzir aquela tabela, aquele gráfico, aquela ilustração, e aí, ao invés de eu colocar apenas o nome do autor, eu preciso registrar, antes do sobrenome do autor ou do responsável pela publicação, a expressão adaptado de, assim como nós vimos anteriormente, que no caso da tradução nós temos que colocar traduzido de, neste caso então a expressão é adaptado de, e eu coloco o restante das informações. Assim os autores e os avaliadores do meu trabalho sabem que essa ideia não é minha, não estou fazendo plágio, mas também eu estou indicando, respeitando a obra original, dizendo que eu realizei adaptações, modificações em algo já existente. O quarto caso já é um pouco mais específico e a gente está caminhando da extrema cópia para algo mais autoral. Então, quando eu falo
quando eu estou me referindo à compilação de dados, a uma organização, a um estudo longitudinal, eu posso fazer a extração de dados de vários documentos, por exemplo, e organizá-los numa tabela, num gráfico, num quadro. Nesse caso, eu estou então pegando uma informação que não é minha, estou pegando dados, por exemplo, do IBGE, dados governamentais de um órgão, por exemplo, que eu estou analisando, e estou organizando graficamente dentro de uma tabela, dentro de um gráfico, dentro de um quadro. Nesse caso, a expressão que se recomenda ser utilizada, então, é dados extraídos de. E aí eu indico, então, de onde foram tirados, de quais documentos eu tirei esses dados. Então, eu estou me responsabilizando pela organização gráfica daquele elemento, mas estou indicando que os dados, os números, as informações, as porcentagens, por exemplo, que estão ali registradas, não são de minha responsabilidade, não são de minha autoria. O que é autoria, nesse caso, é a organização disso num elemento gráfico único. Por fim, a última possibilidade que nós temos é a de autoria própria, quando nós utilizamos uma ilustração que não foi publicada por ninguém, mas que nós realizamos. Ainda assim, ela se divide em duas opções. Eu posso criar uma ilustração especificamente para o trabalho que eu estou desenvolvendo nesse momento, a minha monografia, a minha dissertação, a minha tese, meu artigo. Nesse caso, a forma de registrar vai ser elaboração própria, lá escrito na fonte, e aí eu coloco um asterisco nessa formatação, nesse tipo de formatação, porque alguns manuais de algumas faculdades exigem que se coloque o ano, outros não. Então isso vai depender ou do periódico, enfim, que você está submetendo o seu trabalho, ou ao manual, enfim, de normatização da sua instituição. Mas é importante colocar, então, registrar que esse trabalho foi feito em própria autoria. E depois a outra possibilidade é quando eu quero reaproveitar, eu quero mencionar, reutilizar uma ilustração que eu já publiquei em outro trabalho. Nesse caso, ela vai funcionar exatamente como se fosse de um outro autor. Eu vou colocar fonte, sobrenome, o ano da publicação e a página onde foi publicada. Por hoje é isso, espero que essas dicas possam ser úteis para vocês e peço mais uma vez, então, que curtam essa publicação, compartilhem com quem vocês consideram que vão utilizá-la e também se inscrevam no nosso canal para que nós possamos cada vez mais produzirmos conteúdo qualificado que contribua para a escrita dos universitários, certo? Até a próxima!